Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar algumas questões propostas do nosso livro A Prova Enem. Quem tiver o seu livro, por gentileza, já coloque aí sobre a mesa que hoje nós iremos trabalhar duas questões. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar linguagem verbal, não verbal e mista. Eu sou a professora Naraline Menezes e vamos fazer uma revisão do que seria uma linguagem verbal, não verbal e linguagem mista. Vamos à nossa aula? E aí nós temos aqui uma imagem ilustrativa que deixa claro, por exemplo, o que seria mais ou menos uma linguagem verbal, não verbal e mista. No primeiro quadrinho nós temos somente palavras, e aí por isso linguagem verbal. No segundo quadrinho nós temos somente uma imagem. E no terceiro quadrinho nós temos uma imagem e palavras. Então, nós temos um exemplo de uma linguagem verbal, no meio não verbal e, por último, uma linguagem mista ou também conhecida como linguagem híbrida. Aqui eu trouxe mais alguns exemplos para que vocês possam visualizar melhor. Nós temos ali em cima a imagem do cigarro. Até a cor, gente, ela interfere. Não sei se vocês observaram. Por exemplo, eu tenho uma cor verde ali e um cigarro no meio. Eu quero dizer que em determinados ambientes é permitido o uso do cigarro. No outro, nós temos aí a imagem do cigarro com a rodinha partida ao meio de vermelho, quer dizer que é proibido. E aí nós temos aí, é proibido alienígenas neste local, nós temos uma mistura de linguagem verbal e não verbal, que seria a mista. E aí nós temos ali algumas pessoas com algumas expressões corporais, dando exemplo de uma linguagem não verbal. E como vocês observaram aí, algumas linguagens mistas também. Então vamos dar continuidade à nossa aula. Mas afinal, gente, língua é a mesma coisa que linguagem? Será que língua é a mesma coisa que a linguagem? Não, né, gente? Com certeza não. A língua e a linguagem são coisas distintas. Por exemplo, a língua ela é falada e ela é escrita, enquanto que a linguagem é uma forma mais abrangente de comunicação. Porque, além da língua, ela inclui movimentos e ela inclui imagens. Então, nós temos aí a língua, ela pode ser falada. Nesse presente momento, eu estou falando com vocês, eu estou ministrando a nossa aula, eu estou usando a modalidade da fala. Quando vocês escrevem a redação do Enem de vocês, vocês estão usando a modalidade escrita. E a linguagem é o que, professora? É mais abrangente. Eu posso incluir outras formas de comunicação. Eu posso usar a linguagem de sinais, como a nossa intérprete está utilizando aqui. Eu tenho linguagem corporal. A todo momento, quando eu ministro a minha aula, observe que eu estou sempre utilizando a linguagem corporal. É um exemplo, por exemplo, de uma linguagem e uma linguagem não verbal nesse caso. Então vamos lá. Linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é aquela que expressa através de palavras escritas ou faladas, ou seja, a linguagem verbalizada. Enquanto a linguagem não verbal, ela utiliza signos visuais para ser efetivada, como, por exemplo, imagem de placas, cores da sinalização de trânsito. Por exemplo, quando alguém para diante de um sinal vermelho, não tem nenhuma placa de pare lá, mas é utilizada uma linguagem não verbal. Eu sei que aquele semáforo ele está ali com a função social. Se ele está verde, o condutor ele pode passar. Se ele está laranja, eu preciso ter muita atenção. E aí, se ele estiver vermelho, eu sou obrigada a parar. Então, nós temos ali um exemplo de linguagem não verbal. Não tem nada escrito, porém, eu entendo perfeitamente a mensagem que ele tenta transmitir. Dando continuidade, nós temos aqui a linguagem mista.
E a linguagem mista, ela utiliza as duas modalidades de linguagem, tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal. Tomem cuidado porque, às vezes, o que aparece na questão é linguagem híbrida. E aí nós estamos muito habituados a utilizar essa expressão linguagem mista. E aí quando você encontra lá linguagem híbrida, aí você observa, meu Deus, eu não sei o que significa esse híbrida. Então o que acontece? Você sabe, porém você não lembra naquele momento por causa do nervosismo. Então grave aí, anote no seu caderno que linguagem mista é a mesma coisa que linguagem híbrida. Dando continuidade, outro exemplo ilustrativo aqui que nós trouxemos no início do nosso slide, vou passar, tá? E aí nós temos linguagem verbal e não verbal e mista, e eu digo assim, vale ressaltar que ambas são modalidades comunicativas. Todos esses tipos de linguagem, a função social delas é transmitir uma informação, é a troca de informação. A principal função é comunicar. Então, a comunicação definida pela troca de informações entre o emissor, que é aquele que transmite a mensagem, e o receptor, que é aquele que tem a finalidade de receber a mensagem, além do conteúdo. Então, toda mensagem, ela tem um conteúdo, existe uma pessoa que transmite e existe uma pessoa que recebe. Então, a principal função da linguagem é manter uma comunicação, tanto a linguagem verbal, como a não verbal, como a linguagem mista. E nós observamos isso, por exemplo, quando nós estudamos na nossa aula sobre cartaz. Qual era a função do cartaz? Transmitir uma mensagem, transmitir uma informação. E aí ele utilizava tanto linguagem verbal e não verbal. A linguagem do cartaz era mista. Então vamos lá. Vamos dar continuidade. Linguagem verbal. Onde é que nós encontramos uma linguagem verbal, por exemplo? Em uma palestra, na nossa aula, por exemplo. Nesse presente momento, vocês estão assistindo uma aula em linguagem verbal, porque eu estou utilizando a língua portuguesa. E aí eu estou falando. Eu poderia escrever. Quando eu mostro o meu slide, é uma linguagem verbal também. E aí eu disse assim, nesse caso, a comunicação verbal está sendo efetivada e a palavra e o código é utilizado, a língua portuguesa, né, gente? Outros exemplos de comunicação verbal são diálogos, quando você conversa com seus colegas, tanto por mensagem de WhatsApp como pessoalmente. Quando você faz leituras de livros, de revistas, notícias e dentre outras coisas mais. E agora vamos conhecer um pouquinho da linguagem não verbal. Quando estamos assistindo uma apresentação teatral, mas assim, sem fala, tá, gente? Existem algumas apresentações em que não há fala, só tem a linguagem corporal. Antigamente tinha um filme que ele era tipo mudo o filme. Então a gente sempre observava a cena e a linguagem corporal dos atores. Era a linguagem não verbal puramente. E aí, mais adiante, ele diz assim, alguns exemplos de linguagem não verbal. E um exemplo assim clássico de linguagem não verbal é o que está utilizando a nossa intérprete, a nossa fofa, ela utiliza a linguagem de sinais, que para algumas pessoas é muito necessária para acompanhar as nossas aulas. Nós temos aí também gestos. O tempo todo eu estou dando essa aula e praticando alguns gestos. Também a linguagem não verbal. Nós temos isso na pintura, na escultura, quando alguém apresenta uma dança. E existem outras formas também, tá ok? E aí nós trouxemos alguns exemplos de linguagem verbal. E aí, entrevista, carta, aquela fofoquinha que você faz com a sua vizinha, notícias, livros, bilhetes, os debates, os próprios contos, horóscopos, aquela piada que você conta para o seu irmão mais novo, a lista do supermercado, quando a dona de casa vai ao supermercado, a linguagem empregada no jornal escrito ou falado, poemas, diálogos, crônicas, enfim. Agora vamos observar alguns exemplos de não verbal. Nós temos aí as imagens, figuras, desenhos, pinturas, sinais, eu trouxe até os sinais das libras, placas de trânsito. Nós temos semáforos, bandeiras, logotipos, apitos, o próprio apito em si, símbolos, cores, gestos, danças, posturas corporais, expressões faciais, buzinas,
sirenes. Engraçado, gente, que a questão da buzina é interessante. Às vezes, você está dando um pisca e aí você já entrou na rua e aí você esqueceu de desligar o pisca. E alguém passa e dá 2 toques na buzina. Você já sabe que tem alguma coisa errada. Você olha no painel e aí você já desliga. Você observa que o pisca está ligado. Então, é uma linguagem não verbal também. Então, vamos continuar. Nós trouxemos aí uma questão do nosso livro, a Prova Enem. Esse é o nosso livro número 2, está lá na página 36. Abram aí o livro, por gentileza. E aí é a questão número 1. Aí nós temos aí um cartaz. Observe que nós estamos sempre trabalhando cartazes. Nós já temos algumas aulas que nós fizemos procedimentos de leituras e nós analisamos algumas outras questões e o cartaz ele está muito presente na nossa prova do Enem. Aliás, os gêneros textuais eles são muito trabalhados. Então vamos resolver essa questão e vamos entender o porquê da linguagem verbal, não verbal e da linguagem mista empregada neste cartaz. Vamos fazer a leitura. Em letras garrafais, a mensagem principal aí do cartaz é: a regra é clara, 2 pontos, só vale o escrito. E aí, eu coloquei aí essas puxadinhas do lado para que vocês possam entender melhor o que está escrito aí dentro do cartaz, que está bem pequeno. E aí tem assim, atenção, observe se o medicamento está dentro do prazo de validade. Será que todo mundo observa o prazo de validade dos medicamentos? Segunda coisa, a impressão deve ser de boa qualidade, sem falhas ou rasuras. Então, assim, para que evite uma falsificação, a impressão deve ser de boa qualidade. Você está observando isso também? A embalagem deve estar lacrada. Outro ponto importantíssimo, a embalagem lacrada. Atenção para o número de registros e especificações técnicas do farmacêutico e do produto. E aí, por último, aqui embaixo diz assim: raspadinha está presente na lateral da embalagem e, ao passar um objeto de metal, deve aparecer a palavra qualidade e o logotipo da empresa. Não sei se vocês já observaram, nas embalagens de remédio tem uma parte que você precisa dar uma raspadinha. E aí eu acredito que talvez a maioria não tenha percebido isso, você dá uma raspadinha e aí tem que estar presente lá, por exemplo, você raspa com um material de metal e tem que estar presente a palavra qualidade e o logotipo da empresa. E aí aqui embaixo diz assim: todo cuidado é pouco. Examine a embalagem do medicamento com muita atenção. E aí, essa é uma propaganda que tem aqui como pano de fundo o governo federal, o SUS, a Anvisa, né, que é o Ministério da Saúde, e é uma campanha, né, que tem a função de trazer uma informação sobre os tipos de medicamentos que você está adquirindo. Então, vamos à nossa questão, que é o que interessa. E aí nós temos aí no cartaz, observe que é muito interessante, por exemplo, quando ele já traz o gênero textual. Então, você já se atenta que é um gênero textual chamado cartaz. E aí você já lembra da aula da professora de português. Qual é o principal objetivo de um cartaz, né, professora? E aí nós já trabalhamos essa aula e vamos ver se você realmente entendeu e se você lembra. E aí nós continuamos aqui. No cartaz, a utilização combinada das linguagens verbal e não verbal tem como finalidade. Lá no enunciado da questão, ele já trouxe o gênero e ele disse, tem linguagem verbal e não verbal. Se as duas linguagens estão juntas, nós temos uma linguagem mista, né? Então, vamos lá. Na letra A, qual é a finalidade desse cartaz? Indicar ao interlocutor quais medicamentos ele pode tomar sem necessidade de prescrição médica. Gente, alguém pode tomar algum medicamento sem a necessidade de uma prescrição médica? Então, assim, reflita aí um pouquinho, porque às vezes a resposta, ela está na cara. E a resposta errada também, ela está na cara. Então, não temos como errar uma questão como essa. Na letra B, informar ao interlocutor quais cuidados devem ser tomados quando ele for comprar algum medicamento. Qual a função social do cartaz? Ai, professor, eu acho que eu estou achando que é essa daí. Então, já guarde essa alternativa. Mas isso não quer dizer que você não tenha que ler as demais. Tem que ler todas. Letra C. Sugerir ao interlocutor que ouça a orientação do farmacêutico sobre o melhor medicamento a ser tomado.
Quando eu vou tomar um medicamento, quem é que pode fazer essa indicação? O farmacêutico ou o médico? Analise essa daí também. Será que ela está certa ou ela está errada? Quem é que pode me indicar algum remédio? Quem é que pode me receitar? Letra D. Levar o interlocutor a comprar apenas medicamentos que trazem a inscrição. Venda sobre prescrição médica. Ah, então eu só posso comprar um medicamento se tiver essa frasezinha, né, professora? É isso, gente? Ou eu só posso comprar um medicamento se o médico indicar esse medicamento? Reflita. E na letra E, induzir o interlocutor a desconfiar de medicamentos que não têm a inscrição venda sobre prescrição médica. Lembrando que nós estamos analisando um cartaz e que o cartaz ele tem um objetivo específico. Qual é o objetivo do cartaz? Qual alternativa vocês marcariam? A, B, C, D ou E? Então vamos observar. Vamos ver se vocês acertaram. 3, 2, 1. É isso mesmo. Informar ao interlocutor quais cuidados devem ser tomados quando ele for comprar algum medicamento. E é exatamente isso, gente. A função social de um cartaz, independente do cartaz, se você encontrar uma questão que fale sobre cartaz, o principal objetivo do cartaz é informar. Então, observe que nós temos outras alternativas que te induzem ao erro. Porém, você não vai errar, porque você sabe que o objetivo do cartaz é trazer uma informação. Tá ok? Então, vamos continuar que nós temos mais uma questão. E aí, nós temos uma questão aí do livro 1, tá lá na página 39. Nós temos uma tirinha, né? Nessa tirinha nós temos linguagem verbal e não verbal. Observe aí que nós temos uma pessoa, ela tá de costas, e aí ele diz assim, preto no branco, vida digital. Na internet, eu tenho voz. E aí eu não sei quem é essa pessoa, ela está de costas, ela está escondida, provavelmente ela está diante da tela de um computador, eu não posso vê-la. Aí eu disse assim, posso dar minha opinião sempre sobre qualquer assunto, eu posso dar minha opinião, ninguém vai me ver aqui, eu estou escondido, né? Eu posso me esconder atrás da tela do meu computador, do meu celular, do meu notebook. Aí eu continuo. É lindo fazer parte dessa grande comunidade, não é? Não é? E aí ela está se comunicando com pessoas do outro lado, lá do meio que ela está utilizando, se é um celular, se é um notebook, se é um computador. Então vamos lá. Observe que até a imagem por si só, ela já traz a imagem da pessoa de costa e a gente não sabe quem é, porque ela está escondida atrás da tela de um computador. Então vamos à questão número 3. A crítica expressa na tira aponta. Nós sabemos que é uma tirinha, né? É um gênero textual, a tirinha, sempre na horizontal. A tirinha ela tem linguagem verbal e linguagem não verbal, e ela sempre traz uma crítica. E aí, qual é a crítica presente nessa tirinha? Então vamos ler as alternativas. Na letra A internet evidencia a inconsistência das opiniões dos internautas. Eu estou falando da internet? Eu estou falando da opinião dos internautas? Será que é isso mesmo que a imagem está trazendo? A crítica aí? Letra B. O anonimato encoraja os internautas a emitirem opiniões sobre tudo. Será que as pessoas se sentem anônimas atrás da tela de um computador, com um celular? Será que é essa? Na letra C, os assuntos discutidos na internet são desprovidos de valores reais? Será que tudo que é discutido na internet, de acordo com a história em quadrinho aí, com a tirinha, ele está falando especificamente sobre isso, que os assuntos da internet são sem valores reais? E na letra D, as opiniões emitidas pelos internautas são baseadas no senso comum. Assim, gente, olha, uma coisa assim bem interessante. Quem elaborou a questão, ela vai elaborar uma questão de tal sorte com que você se sinta, por exemplo, tentado a errar, a marcar a alternativa errada. E aí, assim, algumas respostas podem até estar corretas, porém não estão de acordo com a tirinha. E você nunca deve perder o seu foco. Qual é o foco? A crítica da tirinha.
Observe que ele faz alguns comentários reais acerca da internet. As questões, quando elas dizem assim, os assuntos discutidos na internet são desprovidos de valores reais, realmente alguns assuntos são desprovidos de valores reais. Mas será que a tirinha está abordando isso? Porque nós estamos analisando a tirinha, nós não estamos analisando a internet. Aí ele diz assim, as opiniões emitidas pelos internautas são baseadas no senso comum? A maioria das opiniões, elas são realmente baseadas no senso comum. Mas é isso que a tirinha está abordando? Porque eu preciso responder a minha questão baseada na tirinha, e não naquilo que eu penso, e não naquilo que ele utiliza. Por exemplo, ele está sendo maldoso, ele quer que você utilize a sua bagagem, aquilo que você pensa, para marcar a alternativa correta. E aí na letra E ele diz assim, os internautas manifestam as suas opiniões sem pensar nas consequências. E aí, de fato, as pessoas manifestam as opiniões sem pensar nas consequências. Mas será que aquele conjunto de linguagem verbal e não verbal presente na tirinha, aquela moça lá escondida, de costa, nós não sabemos quem é, dentro de uma sala fechada, ou com o celular na mão, ou com o computador aberto, ou um notebook, nós não sabemos quem é. Então, a crítica da tirinha é sobre o quê? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Ou letra E? Vocês marcariam qual alternativa aí? Vou voltar aqui para vocês darem uma olhada. Eu não sei quem é esse internauta aqui, ó. Observe que ele é uma pessoa anônima. E ele diz assim, é lindo fazer parte dessa grande comunidade. Que comunidade? Eu posso dar a minha opinião sobre qualquer assunto e ninguém vai saber quem eu sou. Eu sou uma pessoa escondida aqui, eu sou um anônimo, eu posso fazer o que eu quiser atrás da tela do computador, que ninguém vai saber quem eu sou. Eu posso dizer o que eu quiser, fazer o que eu quiser, e não tem, por exemplo, uma lei que, por exemplo, faça com que eu tenha limites. Eu posso ser quem eu quero ser, eu posso ofender, eu posso fazer o que eu quiser. Então, qual resposta você marcaria se você tivesse uma questão dessa no Enem? E aí? Qual delas? 3, 2, 1. É essa mesma, gente. O anonimato encoraja os internautas a emitirem opiniões sobre tudo. Observe que algumas pessoas se sentem mais encorajadas quando estão atrás da tela de um computador. Elas se sentem deuses. Às vezes a pessoa é até muito, muito tímida, mas atrás da tela do computador ela acha que ela é anônima. Ninguém sabe quem ela é. Ela pode fazer o que ela quiser, ela pode falar o que ela quiser. Lembrando, tá, gente, que você pode ser identificado sim, existe um identificador, tá? Que é um ID, em que você pode ser rastreado e todos os acessos que você tem na internet podem ser rastreados, mesmo que apagados. Então, essa foi mais uma aula de língua portuguesa, eu espero que vocês tenham gostado. Nas próximas aulas, nós iremos trabalhar a conclusão da redação do Enem. Acessem as nossas plataformas, por gentileza, reprisem a aula, e eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.